Bom, nós vamos começar a falar sobre um assunto importante. Nós queremos falar sobre a família. Nós terminamos a semana passada com a liderança, o pastor Roberto Matos. Então, nós vamos agora falar sobre um pouco sobre família. Hoje é um dia introdutório para nós fixarmos conceitos e trabalharmos esse assunto que é tão importante para a nossa vida. Porque são verdades da palavra de Deus, mas que elas têm aplicação direto no nosso dia a dia, na nossa casa, naquilo que nós almejamos. Aqui temos jovens aqui que querem casar, é ou não é? Sim ou não? Não? Tem sim. Tem, viu? Viu que tem. Então, é importante que a gente entenda e saiba decidir. É importante isso. Nós tivemos ontem num casamento de uma jovem que era daqui da nossa igreja também. Foi muito legal, ela decidiu certo, por um homem certo. Então, é isso que é importante. Vocês, como jovens, saberem entender aquilo que Deus está os dirigindo. E para nós que já somos casados, para fortalecer a nossa vida como marido e mulher, e que isso é muito importante também. Então, é um assunto que nós vamos começar a trabalhar esse mês todo aqui de novembro. Então, o que é família, né? Família é um conceito que de tempos em tempos ele vai mudando, né? Porque a sociedade vai se transformando, a cultura vai se transformando e o conceito de família vai se transformando. Se nós pegarmos a literatura secular mais antiga, nós vamos até na Constituição Federal de 1988, nós vamos encontrar conceitos de família que família é esse núcleo elementar da sociedade. A família era constituída por homem e mulher unidos pelos laços do matrimônio. Era isso aí, o conceito era esse. Mudou. Não é mais isso, né? O conceito de família foi alterado. Claro que a sociedade mudou. Quantas mulheres, por exemplo, têm os seus filhos só, e só porque não tem o marido não é uma família? Então mudou muito. Então o conceito de família ele tem mudado, mas não só para bom, para ruim também. Então hoje o conceito de família ele é mais abrangente. Ele já não é mais conceituado como o homem e mulher unidos pelo laço do matrimônio. Não é mais isso. Hoje o conceito já é mais amplo, que ele fala que é um conjunto de pessoas. Olha só, já não é mais homem e mulher o núcleo, mas são pessoas unidas por laço sanguíneo, que já abrange, então, vamos pensar esse conceito, já abrange uma família que não tem o marido, uma família que não tem a esposa, é um conjunto de pessoas unidas por laços sanguíneos ou por afetividade. E também pode uma família, por exemplo, marido e mulher, não é um laço sanguíneo, mas é um laço por afetividade. Isso é família. Que moram no mesmo lugar, numa casa, e que constituem um lar, que transforma essa casa num lar. Então, hoje em dia, esse é o conceito mais usual de família. Tá legal isso. Só que isso tem algumas implicações.
Então não é mais um conjunto de pessoas, ela não é mais só, não é marido e mulher, homem e mulher, são pessoas, inclusive do mesmo sexo. Isso é família. E a Constituição Federal, ela foi alterada em que ela diz que o Estado tem o dever de dar garantias à família. E a família é reconhecida através de união estável. Já não mais pelos laços do matrimônio, pela união estável. E o Estado tem o dever de transformar a união estável em casamento. Isso é na Constituição Federal. Então, são conceitos abrangentes, mas que abarcam uma série de coisas que nós vemos hoje. Então, união estável, ela tem a obrigação de ser reconhecida como casamento. Mas hoje em dia se faz união estável do mesmo sexo. Então, pela Constituição Federal, a união estável tem que ser transformada em casamento. Que é uma briga isso, casar pessoas do mesmo sexo. É só uma questão de tempo, para isso ser geral. Mas a família é assim hoje. Então, a família não é mais homem e mulher pelo casamento, mas é um grupo, um conjunto de pessoas. É complicado isso, porque o princípio de família, que nós entendemos como aquilo que Deus criou, hoje já é ultrapassado. Já não é mais o conceito usual. E quando Jesus estava nesse mundo, ali a sociedade já estava comprometida, já tinha muitas questões difíceis naquela época já. E os discípulos abordam Jesus perguntando sobre o divórcio, sobre a separação. Já era algo introduzido. A lei já havia introduzido a possibilidade do divórcio por conta do pecado do homem. Porque nesse relacionamento interpessoal, o homem pecador tem problema. Então, já na época de Jesus, já era admitido o divórcio. Já era algo factível. Então, não é uma coisa nova o divórcio. No Brasil, é mais novo a regulamentação. Mas naquela época já havia isso. E Jesus explica, mas antes dele explicar o que eles estavam perguntando, ele diz uma coisa muito importante. Acho que a gente vai... Eu vou até ler isso aí, porque é um princípio legal. Isso é muito importante a gente entender o que Jesus disse. Em Mateus 19... Ele diz assim no versículo 8, Mateus 19, 8, diz assim: Ele lhes disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu divorciar-se da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, institui o casamento, institui essa relação família, não havia possibilidade, não estava admitido o divórcio. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele não cria para ele se divorciar. Então, a separação, o divórcio, a cisão de um casamento é algo que a sociedade trouxe por causa da dureza do coração do homem. Mas não foi assim desde o princípio. E Jesus fala isso. Então, se nós quisermos saber exatamente como era isso, qual é essa relação, nós temos que ver no princípio. Onde é que foi criado o casamento? Em Gênesis, a gente já sabe disso, é um assunto bastante dissecado por nós, sobre o casamento, mas é importante a gente sempre estar lembrando.
que Deus cria o homem e a mulher para viverem uma vida em comum, sem admissibilidade de divórcio. É isso que Deus criou. E aí os discípulos, depois que Jesus explica, o que os discípulos dizem? Se é assim, então é melhor não casar. Então não casa. É isso mesmo. Jesus fala, não é a todos que é dado isso. Mas se tu quer casar e respeitar os princípios de Deus sobre a família, presta atenção. É simples assim. Mas é muito difícil se manter com a mesma mulher ou com o mesmo homem tantos anos. Então, o casamento foi feito para ser assim. Tá bom? Então nós precisamos voltar um pouquinho lá em Gênesis para a gente dar uma olhadinha, recapitular como é que Deus, o que Deus fala sobre o tal casamento, essa união que Ele cria lá. E a gente vai um pouquinho lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, e nós vamos falar algumas coisas lá que são importantes para a nossa vida. É importante para a gente relembrar como é que Deus cria isso. O que acontece com essa instituição casamento, essa relação homem e mulher. Então, abram, por favor, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, disse assim, no versículo 18. E primeiro é 2,15, fala assim, o Senhor Deus, 2,15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. A primeira coisa que a gente tem que entender, que Deus cria o homem e coloca ele em um lugar. Então já dá a implicação de que esse relacionamento, ele pede um lugar. Por isso que até o conceito é estar numa casa e transforma essa casa em lar. Então o relacionamento ele tem que estar num lugar. E aqui Deus cria o homem e coloca ele no Éden, depois ele vai criar a mulher, a gente vai ver, e coloca ele no mesmo lugar. Então os dois estavam no mesmo lugar. Então até um conceito bastante moderno de que as pessoas se casam, mas cada um mora numa casa, né? É uma coisa moderna, né? É legal isso aí? E por que não é legal, então? Pensa bem assim, já pensou? A gente está casado, mas cada um fica num lugar. Nós não vamos ver os problemas uns dos outros. Não vai ver como que dorme, como que acorda. Não vai conviver em momentos de tensão. Então, esse tipo de modernidade, ela tira totalmente o conhecimento íntimo do homem e mulher. Porque eles só vão estar juntos em alguma atividade ou na hora do sexo. Mas casamento não é só isso, né? Então, hoje é um conceito moderno de casar e cada um ficar numa casa. Mas Deus cria o homem e coloca no jardim. Depois aí ele vai, no versículo 18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Bom, aqui é uma avaliação de Deus. Então não foi o homem que percebeu que não era bom que ele ficasse só. Antes do homem ter essa percepção, Deus já tinha. Deus já sabia que não era bom que o homem ficasse só. Então, é bom que o homem tenha uma companheira, que a mulher tenha um companheiro? Sim, isso é de Deus. Então, não é bom que fique só. Deus viu isso. Versículo 19. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como ele chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos
todo o gado, as aves do céu, todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. O que a gente entende aqui? Não é uma mulher competente, não era isso. O homem estava vendo macho e fêmea nos animais, e estava dando nome para esses animais. É claro que aí, para ele, vamos pensar no pensamento de Adão. Ele está dando nome para o macho e a fêmea, a vaca e o boi, macaca e a macaca. Mas e a minha fêmea, cadê? Ele viu que não tinha alguém que lhe correspondesse. Não tinha o outro sexo. Não tinha o outro gênero. Hoje é até complicado falar de sexo e gênero. Agora deixou de ser sinônimo e são coisas diferentes, né? Uma coisa é sexo, outra coisa é gênero. Modernidade. Conceitos da atualidade. Então, qual que é o teu sexo? Masculino. Mas qual que é o teu gênero? Vamos lá. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, a costela que o Senhor Deus havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porquanto do homem foi tomada. O que Deus está dizendo aqui? Que ele fez a mulher, aqui tem um trocadilho, um jogo de palavras no hebraico, mas ele está falando de homem e mulher, macho e fêmea. Então, homem, no hebraico é ish, e mulher é ishá. Então, é um trocadilho aqui que ele, no hebraico, que está se fazendo. Mas aqui fica definido que esse relacionamento é entre homem e mulher. Pessoas de sexos diferentes. E que para nós, sexo e gênero é a mesma coisa. Eu sou homem enquanto sexo e homem enquanto gênero. É a mesma coisa. E ele cria essa mulher e traz ao homem. E o homem fica todo faceirão, né? Agora sim, eita! E disse o homem: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha só o que ele fala: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está dizendo que agora nós somos um. Essa mulher veio de mim. Nós agora somos uma só carne. Isso é a declaração de Adão. Legal isso, né? Deus não tinha dito isso para ele. Mas esse foi o conceito. Ele entendeu que se Deus tira uma costela e faz uma mulher e traz para ele, então aquela mulher faz parte do ser desse homem, da vida desse homem. E hoje parece que é diferente, né? Então o conceito de família muda. Então eu posso ter uma família com 2 mulheres, com 2 homens. Mas não foi assim. Deus não criou desse jeito. Deus criou sim homem e mulher. E nós somos confessionais. Então tu que está nos ouvindo aqui, na internet,
Nós cremos sim na palavra de Deus como a única verdade. Nós somos criacionistas. Nós entendemos e cremos que Deus criou o homem e criou a mulher. Que o homem não é o produto de uma evolução, mas ele é produto de uma criação divina. E Deus estabeleceu esse homem para se relacionar com uma mulher. Deus estabeleceu uma mulher para se relacionar com um homem. É isso que nós cremos. Nós respeitamos as decisões das pessoas, as suas escolhas. Nós não temos nada a ver com as escolhas das pessoas, mas nós também escolhemos. As pessoas têm o direito de escolher se vivem com uma pessoa do mesmo sexo. Elas têm esse direito, sim ou não? Sim, nós também temos o direito de escolher que o nosso relacionamento é entre homem e mulher. O teu direito de escolher não tira o meu direito. Se tu tem o direito de escolher viver mulher com mulher, por que eu não tenho o direito de dizer que o certo é homem e mulher? Eu tenho direito também. Então, o nosso direito é o mesmo. Então, eu respeito a escolha, mas tu tem que me respeitar a minha também. Porque nós somos criacionistas. Nós acreditamos nesse Deus que cria homem e mulher para deles fazerem uma raça. E porque eles eram homem e mulher, eles tinham capacidade de gerar vida. Certo? Pela relação sexual de um homem e uma mulher, se gera vida. Foi assim que Deus criou. Politicamente incorreto? Pode ser. Biblicamente certíssimo. E ele fala depois, quando ele traz o homem para a mulher para esse homem, ele fala assim no versículo 24, desse capítulo 2. Portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, ele está dizendo agora aqui a instituição do casamento. Ou seja, o homem e a mulher deixa a sua casa, deixa pai e mãe, e se une a essa mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então aqui é o conceito de família, que a gente tinha lá atrás, em algumas décadas atrás. Família, esse núcleo de proteção, de cuidado, de ajuda, é homem e mulher unidos pelo laço do matrimônio. É o que está aqui em Gênesis 2:24. Homem e mulher que se unem e formam esse novo núcleo. Família. E ele fala que os dois se uniriam e se tornariam uma só carne. Eu já falei isso aqui, mas é bom a gente sempre repensar essa expressão que Deus usa aqui. Os dois se uniriam. Adão já tinha entendido isso, já tinha falado isso. Essa mulher é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele já tinha entendido isso. E Deus aqui reforça, ele fala que os dois se unirão e se tornarão uma só carne. O que é esse unir? Esse unir é muito mais do que uma cerimônia de casamento, onde duas pessoas dizem sim e vão morar no mesmo lugar. Essa é uma união. Mas é uma união, parece que muito simples. Estão juntos, duas pessoas juntas. Mas o que Deus diz aqui não são duas pessoas juntas, são duas pessoas coladas uma na outra. Então a expressão aqui de se unir é de cimentar. Ou seja, vamos pegar um pouquinho aqui a construção civil. A gente sabe o que é cimentar, né? Pensa numa situação. Tu pega dois azulejos e passa cimento entre eles e cola um no outro.
o calor vai fazer com que esse cimento, ou cimento de cola, sei lá, seque e fiquem os dois unidos. Essa é a ideia de Gênesis 2:24. Agora, pensa numa situação. Esses dois azulejos na tua mão, como é que tu separaria um do outro? Dá para separar? Olha, até dá, mas vai quebrar. Não tem como separar dois azulejos cimentados sem que os dois se quebrem. Esse é o dano do divórcio. Esse é o dano que Jesus falou para os discípulos. Não foi assim desde o princípio. O princípio era para que isso fosse uma coisa sem admissibilidade de uma separação. Mas hoje a sociedade admite e é uma coisa boa. Eu já tenho uma certa idade, né? Na minha época de adolescente, de jovem, falar que alguém era divorciado era uma coisa ruim. Então, mulheres divorciadas, olha que preconceito, né? Eram tidas como mulheres não confiáveis. Ninguém falava assim, o filho, eu sou filho de pais separados, porque a sociedade não via bem isso. Via como uma coisa ruim. Mas não uma coisa ruim pelo fato que tinha acontecido, mas uma coisa ruim pelo estado que as pessoas se tornavam, que é um conceito errado também. Porque às vezes acontece na vida, se separa mesmo e pronto. Mas era tido como uma coisa muito ruim. Hoje em dia é admissível, sem menor problema. Olha, a gente trabalha com educação e o que tem de pais e mães separados, divorciados, isso não é nenhum problema mais hoje. A sociedade admite como uma possibilidade. Eu me caso e pode ser que não dê certo esse casamento. Então eu já caso admitindo que pode ser que daqui 10 anos acabe o casamento, eu posso partir para um outro porque não deu certo. Então a admissibilidade do divórcio hoje ela já está implícita no casamento. Se não der certo, cada um para o seu lado. Não é verdade? Mas não foi assim que Deus criou. Deus cria para ser carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O que Deus uniu, Jesus diz, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, o que Jesus disse assim? Eu vou pensar nessa frase de Jesus. O casamento foi uma união feita por Deus. O divórcio é uma coisa de homens. Esses são conceitos que nós precisamos firmar na nossa mente, porque aí fora vão falar diferente. Aí nós podemos pensar assim, mas espera aí. E se o casamento acontecer problemas sérios? Quer dizer que não vamos agora, a discussão não é divórcio sim ou divórcio não, não é essa discussão. A questão é só o princípio de que o divórcio só existe por conta do pecado do homem. Jesus disse, o divórcio só é admissível hoje por causa da dureza do vosso coração. Não foi que a gente leu lá em Mateus 19? Então, qual é a admissibilidade que se tem num casamento mediante a conflitos? É o divórcio? Não. É o perdão. Então, essa é a admissibilidade. Eu me caso a ser um,
Mas eu vou ter problema. Todos que são casados aqui sabem o que eu estou falando. E vocês que vão casar, já sabem também que vai ter problema. Pode esperar. Eu estou casado há 42 anos. E há 42 anos a gente tem que, sim, se perdoar. Problemas acontecem. São 42 anos. Mas olha que coisa interessante. A gente faz um discipulado para noivos. E a gente tem algumas perguntas, né? Algumas dinâmicas. E a gente fala assim, ó, qual é o maior problema que tu pode enfrentar no casamento? Qual é o maior problema que vocês acham que a maior parte responde? Infidelidade. A maior parte é isso aí. Não, e tem alguns que são bem radicais. Não, se trair, para mim acabou. E isso eu também vejo que isso é o pior problema que pode acontecer. Então nós temos que entender que o nosso casamento é algo feito por Deus. Então a gente não pode admitir também infidelidade. Amém? Nós precisamos pensar nisso. Se Deus criou a minha mulher como osso dos meus ossos, se Deus criou o teu marido como osso, não osso dos teus ossos, mas aquele que vai ficar para sempre contigo, nós não podemos admitir nada além do que um relacionamento de fidelidade. Porque quem está comigo foi Deus que me deu. Amém? E aconteceu isso com Eva aqui. A pior coisa que poderia acontecer aqui com Eva, aconteceu. A pior coisa. Ela ouviu Satanás e desconsiderou o que Deus disse. E não foi uma viagem, um pensamento. Satanás se personifica numa serpente, fala com Eva, pergunta para Eva o que ela achava daquela árvore ali, onde que estava Eva? Rondando a árvore. O que estava fazendo lá, minha filha? É tentação? Vai para o outro lado. Não fica rodeando onde tu pode cair. Não fica rodeando. Já estava rodeando. E quando eu penso nesse texto, eu dou uma viajadinha, né? Então eu fico pensando assim que Eva falou que a fruta era bonita, agradável para comer e boa para dar entendimento, porque Deus havia dito isso. Às vezes eu fico pensando assim que ela chegou até a cheirar a frutinha. Deve ser uma delícia isso aqui mesmo. Como é que ela sabia que era deliciosa? Ela estava ali. E aí Satanás pergunta para ela, o que foi que Deus disse? Deus disse para não comer e nem tocar. Deus não disse para não tocar. Disse para não comer. Então ela já introduziu algo que Deus não havia dito. E o que Satanás disse para a mulher? Não é bem assim. Desculpa aí, Eva, mas não é bem assim. E Eva dá ouvido àquilo. E ele fala assim, o que na verdade está acontecendo aqui, Eva, vou te explicar o que Deus está fazendo. É comer essa fruta aí, cheira aí de novo, Eva, cheira aí, pega nela, cheira aí. Deus está privando a tua vida de ter o melhor.
Deus, na verdade, não te ama. Porque se Ele te amasse, qual o problema de comer essa fruta boa? Qual é a dificuldade? E Satanás diz assim, na verdade Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, Deus se está privando de ter um conhecimento amplo das coisas. De experimentar. E o que Eva faz? Boa essa palavra tua, hein, Satã? Gostei. Então, ela se rebela contra Deus de uma forma violenta. Havia coisa pior para fazer do que o que ela fez? Aí vem o homem. Então, ela pega do fruto e come. Aí aparece o homem. Não sei se ele já estava lá. Mas aparece, a mulher dá o fruto para ele. E ele não fala nada. Pega e come. Eva foi enganada. Adão foi pior. Porque ele nem participou desse engano. Ele simplesmente fez o que achou que tinha que fazer. Então, o que podia acontecer pior para esse casal do que isso? E eles tentaram, né, dar uma responsabilizada em Deus aqui. Então, quando eles tomam do fruto e comem, imediatamente eles perceberam que estavam nus. Então, o pecado entra na raça humana. E aí eles sentiram vergonha, aí se esconderam. Se esconderam, fizeram roupas. E Deus, na sua grande, em seu infinito amor, infinita misericórdia, vai, Adão, onde é que tu está, Adão? O que tu estava fazendo, Adão? Deus não sabia? Sabia, né? Mas Deus vai buscar o homem. Deus a gente cantou isso aqui, né? Pela sua misericórdia e ternura, Ele nos atrai. Ele foi buscar Adão. O que ele queria de Adão? Que Adão admitisse o erro que fez. Ele foi buscar o arrependimento desse homem. E o arrependimento dessa mulher. Mas ali, o pecado já tinha trazido a separação do homem e da mulher. Já a separação dos dois de Deus. Já tinha trazido. E o que Adão faz? Ele põe a culpa em Deus. Ele põe a culpa em Deus porque ele comeu daquela fruta. Ele diz assim, ó. Deus pergunta para ele, duas perguntas faz. Onde tu está? E quem te fez ver que estava nu? E Deus pergunta, comeu da fruta? Em vez de ele admitir, ele põe a culpa em Deus. No versículo 12 ele diz assim, ó, o homem responde a Deus. Respondeu então o homem, a mulher que tu me deste. Está vendo? Se tivesse feito uma mulher melhor, ela não tinha feito isso. Fui eu que fiz. Não fui eu, né? Foi tu que me deu. Devia ter dado uma melhorzinha, uma mais obediente, menos vulnerável ao engano. Né? É o que ele está dizendo para Deus. Deus, tu é culpado por essa situação. Não me responsabilize. Ela me deu. E tu que fez essa mulher. Que misericórdia de Deus, né? Aí ele vira para a mulher. O que foi que tu fez, minha filha?
A mesma coisa, só que não tinha outra pessoa para acusar no seu diabo. Foi a serpente que me enganou. O problema não é meu, o problema é do diabo. Então, aqui começa um jogo de acusação. E o jogo de acusação acontece no relacionamento justamente quando há um afastamento de Deus. Porque eles se afastaram de Deus. Se afasta de Deus, perde a sensibilidade espiritual e não entende mais o pecado, não entende mais as fraquezas, as debilidades um do outro e começam a se acusar. Foi o que eles fizeram aqui. Casamento foi feito por Deus. Para que homem e mulher vivam em união. Para que homem e mulher se relacionem primeiro com Deus e depois entre eles. Aqui a gente vê no versículo 8, que Deus, toda tarde, ia falar com eles. Olha que coisa legal. Na viração do dia, Deus aparecia. Então Deus é um Deus de relacionamento. E como Ele é um Deus de relacionamento, Ele se relaciona com o homem, Ele criou o homem para se relacionar com outra pessoa. Então Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para nos relacionarmos. Primeiro com o homem, com Ele. Relacionamento vertical. E depois relacionamento horizontal com as pessoas, num casamento, com as vidas. Mas quando o homem peca, ele perde esse relacionamento vertical. Ele é expulso do jardim. E ele perde esse relacionamento vertical. E imediatamente o relacionamento horizontal fica comprometido. Então a gente pode aplicar isso para muitas áreas da nossa vida. Por que nosso relacionamento conjugal não vai bem? Porque não vai bem o nosso relacionamento com Deus. É simples assim. Por que o nosso relacionamento entre irmãos não vai bem? Porque é problema com o relacionamento com Deus. Por que nós temos problema com família? Que também é um relacionamento vertical, horizontal. Por que nós temos problema com família? Porque nós temos problema com Deus. Então, à medida que o relacionamento nosso com Deus fica numa sintonia, numa conexão, sem ruído, tudo na nossa vida melhora. Os nossos relacionamentos interpessoais melhoram, o nosso relacionamento conjugal melhora, o nosso relacionamento familiar melhora. Tudo melhora no nosso relacionamento horizontal, porque o nosso relacionamento vertical está estabelecido. E foi para isso que Deus nos criou. Amém? Então não dá para falar de casamento sem falar em Deus. Não dá para admitir isso. Porque quem criou foi Ele. Então quando eu falo de casamento, de homem e mulher, eu estou falando de um relacionamento com Deus. É isso. Quer melhorar teu relacionamento conjugal? Melhora a tua vida com Deus. Vai ver que vai dar certo. Amém? Isso é casamento. Isso é relacionamento. Mas então é para os jovens, né? Não, mas eu estou vendo uma pessoa assim, ela não tem uma vida com Deus, mas eu tenho certeza que depois do casamento vai melhorar. Oxi. Eu estava vendo, eu me lembrei agora, uma postagem sobre essa questão de relacionamento missionário, né? Então eu vou ter um namorado, uma namorada, e com a minha vida eu vou evangelizar, né? Então essa pessoa vai se converter, vai ter uma vida com Deus. Cuidado. Aí eu vi uma postagem assim, ó. O primeiro relacionamento
namoro, acho que foi isso. Não sei quantos livros. O primeiro namoro missionário na Bíblia, Sansão perdeu o cabelo e ficou cego. Não foi? Depois morreu. Então nós temos que ver essas coisas. Se Deus cria esse tal casamento, então esse casamento tem que dar certo, mas tem que dar certo dentro dos seus padrões, os padrões de Deus. E os padrões de Deus são esses, é bem simples. É bem simples. É a consciência de que o meu relacionamento conjugal, ele é estabelecido entre um homem e uma mulher. Ponto. Não tem outra coisa, é homem e mulher. E quando eu resolvo estabelecer isso, eu tenho que ter a consciência de que eu estou cimentado. Deu. Agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Pronto. E que Deus é a peça fundamental e principal para que esse relacionamento horizontal dê certo. Então eu estabeleço o relacionamento vertical e vai dar certo o meu casamento. Amém? Então é isso. Nós iniciamos, isso é importante a gente falar. É muito importante a gente falar sobre família e falar sobre os valores que o próprio diabo está distorcendo. Relacionamentos livres. Muitos tipos de relacionamentos livres, que admite até uma traição com um argumento de oxigenação do relacionamento. Já viram isso? Tem isso aí. Então, na realidade, eu tenho uma relação sexual, mas eu não amo a pessoa. Mas é só para mim ter um divertimento e isso vai oxigenar o meu casamento com a pessoa que eu amo. Isso é conceito atual. Não. Casamento foi instituído por Deus. Então as regras estão aonde? Na Bíblia. Amém? Vamos orar? Abaixa a tua cabeça aí.